Grupo Logos, Caminhos. Ao som deste fundo musical, dá-se início neste momento mais uma programação maravilhosa, na voz de nosso irmão evangelista Adriano Cruz. Ele estará trazendo a mensagem da parte de Deus aos nossos corações. Ele estará orando a Deus, nosso Pai, clamando a Deus, nosso Senhor, em nome de Jesus, ao nosso favor. Permaneça conosco, porque ao decorrer desta programação, Deus tem muitas bênçãos para a sua vida, o seu lar e a sua família. Você que está precisando de uma palavra, você que está precisando de uma oração, a partir deste momento você terá uma palavra da parte de Deus, nosso Pai, aos vossos corações. Você também estará recebendo a oração de poder, porque nosso evangelista Adriano estará orando, clamando a Deus, nosso Pai, na certeza, na convicção da bênção e do milagre de Deus para a sua vida e o seu lar e a sua família. E a partir deste momento, com a palavra, o evangelista Adriano Cruz. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, e graças a Deus que nos garante a vitória, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Abra as vossas Bíblias, Antigo Testamento, livro de Isaías, profeta maior, Isaías, profeta messiânico, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Capítulo 6. Glória ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor dos Exércitos. Versículo 3 a seguir. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, ou de neblina, ou da Shekinah do Senhor. Essa fumaça representa a glória de Deus. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz.
e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse o Senhor: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhes pesados ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Amém. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, neste momento glorioso, meu Deus, eu venho lhe pedir a graça divina daquele que dá o dom da palavra, que é o teu sagrado, divino e perfeito Espírito Santo. Toma agora a direção da minha vida, Senhor. Toma agora a primazia, a primícia do meu ser, meu Deus. Usa-me, Senhor, como um vaso de honra em tuas mãos, meu Deus. Não só, Senhor, para levar a tua palavra, para pregar a tua palavra, mas também para ser, ó Deus, um exemplo, Senhor, nos dias de hoje. Eu bem sei, meu Deus, como está entristecido o teu coração, meu Deus, por ver que a casa de Israel, por ver que as tuas congregações, as tuas conhecidas como igrejas, Senhor, nos dias de hoje, quantos escândalos, quantos maus testemunhos, Senhor, ó meu Deus poderoso de vitória. Então usa-me, ó Deus, como instrumento em tuas mãos, usa-me como um verdadeiro atalaia e profeta do Altíssimo, meu Deus, e que eu seja, meu Deus, o que a tua palavra e o teu Espírito Santo tem fala a meu respeito, o profeta, meu Deus, que prega, que fala aquilo que é a vontade do teu Espírito Santo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz, mais poderosa, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E podemos apreciar esse texto outrora lido, de como Deus, em todos os tempos, desde que a sua criação lhe desobedecera no Éden, provando do fruto proibido, qual o Senhor lhe havia dito que não tocasse, que não comesse, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerá. Mas a mulher, por sua vez, não levando em conta a palavra de Deus, a palavra do Criador, a palavra do Eterno, a palavra do seu Senhor, do seu Deus, do seu Pai, do seu cuidador,
haja vista que eles viviam e tinham o privilégio de estar pessoalmente na presença de Deus. Por que que eles podiam estar na presença de Deus? Porque eles eram almas viventes. Eles eram feitos para viver e gozar uma vida eterna, mesmo sobre a face da terra, separados e acolhidos num lugar chamado Éden, que era um paraíso que Deus havia criado na terra, para que aquele casal pudesse desfrutar não só das melhores frutos, das melhores árvores, da melhor parte da criação de Deus, como também da melhor graça e preciosidade que eles poderiam ter, que era o privilégio de estarem diariamente na presença de Deus. Eles podiam ver os cabelos de Deus, eles podiam contemplar os olhos de Deus, eles podiam ver a cor da pele de Deus, eles tinham o privilégio de estarem todos os dias, no virar do dia, a presença de Deus, a graça de falar face a face, frente a frente com o Deus Criador dos céus e da terra. Mas a mulher se encontrou com a serpente e a serpente lhe enganou, dizendo que no dia em que a mulher comesse daquele fruto, ela seria igual a Deus. E a mulher deu mais ouvido à palavra do engano, à palavra da mentira, à palavra contrária à palavra que Deus havia dito. Deus disse: não coma, e a serpente disse: pode comer. Deus disse: se você comer, você vai morrer. E a serpente disse: se você comer, você não morrerá, mas será igual ao Deus Criador. Então a mulher, caindo em transgressão, comeu do fruto que Deus havia dito que ela não comesse. E por sua vez ela deu a Adão. E Adão comeu, e a morte, o pecado, o primeiro pecado de desobediência e transgressão à palavra de Deus sobre a face da terra aconteceu. Então a morte entrou, e os dias do homem e da mulher sobre a face da terra agora não eram mais eternos, porque eles deixaram de ser alma vivente e passaram a ter uma alma dentro do próprio corpo. Outrora a sua alma e o seu corpo eram uma coisa só, mas diante do pecado, então o corpo passou a ser o casulo da alma, passou a ser o lugar onde a alma habitar, por causa da transgressão e do seu limite de vida sobre a face desta terra. Podemos ver que até o livro de Gênesis, no seu capítulo 6 e versículo 1 a seguir, está escrito que o Criador se entristeceu grandemente de ter criado o homem sobre a face da terra. Deus se entristeceu de tal maneira que ele se arrependeu, porque está escrito no livro de Gênesis, no seu capítulo 6, a partir do versículo 1, que o pecado, que a violência, que a desobediência dos homens e mulheres
que havia povoado a face da terra nos dias antigos estava tamanha que ninguém respeitava mais ninguém, ninguém se entendia mais com ninguém, cada pessoa fazia o que bem lhe dava sobre os seus pensamentos, sobre a sua cabeça, haja vista que começou com Caim e Abel, porque Caim era obras más e Abel era obras boas. Deus disse a Caim: Caim, se você proceder de uma maneira certa, de uma maneira justa, de uma maneira correta, também aceitarei a sua face. Porque Abel, ele era justo, ele era santo, ele era sincero e procurava viver uma vida que agradava a Deus, que despertava o amor diante de Deus. E Caim, por sua vez, tinha as suas obras más. E quando eles foram apresentar o sacrifício a Deus, então Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim, não porque Deus queria, mas porque o coração de Caim era mau, estava voltado para as coisas ruins. E quando nós percebemos isso, Abel então foi morto por causa da inveja, da maldade e da malignidade que por sua vez os seus pais, caindo em transgressão, passou a seus filhos. Então podemos ver em Caim e Abel o lado bom e o lado ruim, o lado positivo e o lado negativo, e a terra desde então até Gênesis 6 se povoou, e o pecado tomou uma proporção tão gigantesca que começou a feder. O pecado, o erro, a iniquidade, a transgressão, a violência subia às narinas do Criador de uma forma fétida, com mau cheiro. Está escrito no livro de 2 aos Coríntios que nós somos o bom cheiro de Cristo nos que se perdem, nos que se salvam e nos que se perdem. Para os que se perdem é cheiro de morte para a morte, mas nos que se salvam é cheiro de vida para a vida. Então nós podemos ver que Deus chamou Noé pregoeiro da justiça. E por 120 anos, eu não estou falando de 120 dias, de 120 meses, de 120 horas, eu estou falando de 120 anos. Noé pregou que aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos, se arrependesse dos seus pecados, se arrependesse das suas ações, das suas violências, da sua prostituição, do seu desvanecer, dos seus desvários, das suas coisas pecaminosas e corruptas que eles estavam vivendo sobre a face da terra. Não se respeitavam, não se consideravam, não tinham mais afeição pelos outros, e essas coisas trouxe a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Deus chamou Noé, e por 120 anos aquele homem, pregoeiro da justiça, pregava ao povo que se arrependesse, porque Deus ia mandar o dilúvio e ia destruir sobre toda a face da terra. Mas as pessoas estavam desapercebidas, porque naquele tempo não havia chuva, naquele tempo não chovia. As chuvas que nós vemos nos dias atuais jamais aconteceram nos dias antigos. Somente um vaporzinho subia da terra e formava simplesmente um orvalho do
do céu para regar e de forma de brisa, e não chovia, como nós vemos nos dias de hoje. Então aquelas pessoas, em vez de ver Noé como boca de Deus, como servo de Deus, lhe pregando o arrependimento, porque o fim de todas as coisas estava chegando, aquelas pessoas passaram a zombar de Noé, aquelas pessoas passaram a zombar da palavra de Deus, aquelas pessoas passaram a fazer chacota, a fazer piadinha com Noé. Por quê? Simplesmente porque eles não viam o Deus que Noé servia e não ouvia a palavra de Deus que Noé ouvia. Então, mas Deus protegeu os animais, protegeu Noé e a sua família, e o dilúvio desceu sobre a face da terra. E nós bem conhecemos que todos os seres humanos que não deram ouvidos à voz do santo servo de Deus, pregando o evangelho, pregando a boca que o Senhor mandou, do arrependimento dos seus maus caminhos, dos seus erros, dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, aquele povo pereceu. E somente Noé, ele foi salvo com a sua família. A arca representa nos dias de hoje a igreja, as congregações que Deus levantou em toda a face da terra, começando por Jerusalém, para que o seu nome fosse pregado e as casas de oração tivessem dentro delas o respeito, o temor e o zelo pela palavra do grande Deus. Haja vista, está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, por mãos humanas, porque os céus dos céus não pode contê-lo, quanto mais um lugarzinho quadrado, por maior que seja, também não poderia conter o Deus Todo-Poderoso. Então o que o Senhor queria? Deus queria que o homem levantasse o seu templo para o adorar, para o buscar, para renovar a sua vida diante da sua presença, para se arrepender dos seus pecados, para se arrepender dos seus maus caminhos e receber de Deus o poder e a força que Ele tem, aleluia, sobre Ele para os homens na face da terra, que era a presença divina do seu Espírito Santo. Quando no livro de Atos capítulo 2, a promessa acontece, mesmo Deus já vindo revelando aos seus santos servos, os santos e sagrados profetas, que no nome do Senhor pregavam que o fim estava chegando, que o fim estava próximo e que Deus enviaria o renovo, que Deus enviaria a sua graça, que era Yeshua HaMashiach, o seu filho, para salvar, para buscar os que se havia perdido e salvar os quebrantados de coração, que de bom grado recebiam a sua palavra. De repente, amados irmãos, desse primeiro século, quando nosso Senhor Yeshua HaMashiach partiu para a direita de Deus, aos seus servos e servas dentro de Jerusalém, com os seus 12 apóstolos, inclusive Matias, que foi escolhido no lugar de Judas, que foi o traidor. Então ali eles começaram a pregoar a palavra de Deus, e quando eles começaram a pregoar o arrependimento, que era chegado o reino dos céus, foi assim que Yeshua HaMashiach e Jesus Cristo mandou que os apóstolos pregassem, porque eles não podiam se calar, eles não podiam deixar de falar daquilo que os seus olhos viram, daquilo que os seus ouvidos ouviram durante aproximadamente 3 anos e meio com o ministério de Cristo sobre a face da terra, lá dentro de Israel, nos termos de Jerusalém, criado e crescido em Nazaré. De repente, amados irmãos, a palavra de Deus cresce, a perseguição aperta, os romanos começaram a perseguir o povo de Deus de tal maneira que o povo de Deus já não podia mais pregar a palavra de Deus à luz do dia, nas praças, no templo que havia e que tinha sido erguido
por 46 anos, e o Senhor disse, aleluia, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E partindo eles a pregar o evangelho, o Senhor ia confirmando, aleluia, cooperando com eles, estando no meio deles, na presença deles, operando os sinais, milagres e maravilhas. Mas de repente, irmãos, o tempo passou e chegamos aos dias, aleluia, onde a igreja teve 7 tempos. Primeiro tempo da igreja foi o tempo de Éfeso, e a igreja que era poderosa, gloriosa, majestosa, não tinha pecado diante do Senhor, mas tinha perdido o seu primeiro amor. E dali então, irmãos, o tempo passou, as 6 igrejas, chegamos na igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja santa, a igreja lavada, a igreja remida, uma igreja que mesmo tendo pouca força, guardou a palavra da sua paciência, não negou o seu nome. E o Senhor também tem guardado essa igreja até os dias de hoje, das fúrias e das malignidades do inferno e das suas investidas para destruí-la. E podemos perceber, irmãos, que nos dias atuais, o profeta Isaías, mesmo nós sabemos que no capítulo 5 ele está falando e se referindo ao povo de Israel, que tinha apostatado da fé, que já não queria mais servir ao Deus vivo, ao Deus dos céus. Bem sabemos que havia Israel que foi tirada da terra do Egito, das mãos de Faraó, onde eram oprimidos, onde viviam como escravos, onde viviam como pessoas negativas, onde não tinham valor, onde não tinham respeito, onde eles não comiam o que queriam, não viviam como queriam. E o tempo passou, e mais de 400 anos, aquele povo se esqueceu do Deus que deveria servir. Quando Deus os leva para a terra de Canaã e lhes dá de presente a terra que manava leite e mel, então Deus queria estabelecer um povo seu, zeloso, especial de boas obras, guardando a doutrina do Senhor e os seus mandamentos, os seus estatutos, para que eles servissem de aio, para que eles servissem de espelho e de exemplo a todas as outras nações, porque eles eram um povo da promessa e escolhido por Deus e feito a promessa a Abraão, seu servo. Aleluia, glória a Deus. E no livro de Isaías, nós podemos perceber como o coração de Deus estava entristecido com o povo de Israel, porque o povo já estava vivendo um tempo de apostasia, já não estava mais agradando a Deus. Agora o templo, agora a vida com Deus era só os seus próprios interesses, era só o que eles queriam, o que eles pensavam, o que eles achavam, porque está escrito no capítulo 5, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, 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 oh louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja, engrandecido o nome santo do Senhor. Livro de Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus: agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Deus agora nos dias de Isaías, falando com o povo de Israel, nos traz essa palavra aos dias de hoje. O que é que Deus está querendo dizer a princípio desta palavra a partir do versículo 5? Ele está dizendo agora que os homens tomaram e arrendaram a via do Senhor como se fossem deles. Homens e mulheres
que estão na direção da obra de Deus, que estão nas diretorias das igrejas de Deus sobre a face da terra, que estão comandando as igrejas de Deus, agora eles não querem mais pregar o que agrada a Deus, eles agora querem pregar o que agrada os homens, eles agora querem trocar os púlpitos por palcos, trocar a palavra de Deus do arrependimento pela palavra de Deus do conhecimento e da infrutificação daquilo que a palavra de Deus gostaria de produzir dentro dos corações e dos pensamentos daqueles que ouvem a sua palavra. E o fruto que Deus traz para as pessoas que ouvem a sua palavra é o fruto do arrependimento, porque é o Espírito Santo de Deus que, quando a palavra de Deus está sendo pregada com verdade, com sinceridade, com honestidade, ele começa a compungir os corações daqueles e daquelas que estão ouvindo a sua palavra. Então o Espírito Santo começa a trazer, aleluia, o constrangimento do amor de Deus para confrontar as pessoas com a sua vida errada, com as suas más ações. Então o Senhor traz, através do poder do seu divino Espírito Santo, o arrependimento. Quando o arrependimento chega nos corações daqueles que ouvem a palavra da verdade, a palavra da sinceridade, a palavra da santidade, então essas pessoas se rendem à vontade de Deus pelo poder e loucura da sua pregação. Mas os arrendadores da vinha nos dias atuais não querem mais ouvir a palavra de Deus, não servem mais a direção de Deus. Para que arrependimento? Para que constranger as pessoas? Para que pregar a verdade para as pessoas? Vamos agradar as pessoas, porque os verdadeiros profetas pregam a verdade para agradar a Deus. Os falsos profetas, as falsas pregadoras, as falsas pastoras, os falsos pastores pregam para agradar as pessoas, mas a palavra de Deus não é de individual interpretação. Ela tem que ser pregada com verdade, ela tem que ser pregada com santidade, ela tem que ser pregada com honestidade. Eu não posso agradar meu irmão, meu amigo, e desagradar a Deus pelo poder e pela força e pelo peso da sua palavra. Está escrito no livro de Atos que quando aquelas pessoas, compungindo seus corações, perguntaram a Pedro: Pedro, o que é necessário fazer para alcançar a vida eterna? Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Deus poderoso, pela presença do Espírito Santo, porque Deus não compactua com pecado, Deus não quer saber de pecado. Deus até quer o pecador, mas Deus quer o pecador para lhe limpar, para lhe lavar, para lhe purificar, para colocar o seu poder dentro dele, que é a sua palavra. E depois que Deus dá um banho de palavra e de unção e da água da vida dentro do pecador, então Deus o enche do Espírito Santo, e aquele pecador agora é transformado, e ele não é mais o que era antes. Então ele fala, ele anda, ele se veste como um servo de Deus, como um filho de Deus, e ele é a luz do mundo, porque o próprio Yeshua HaMashiach disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo não anda como o mundo anda, a luz do mundo não veste como o mundo veste, a luz do mundo não fala como o mundo fala, a luz do mundo não se veste nem pratica o que o mundo pratica. Quem é luz do mundo, quem quer morar com Deus, quem quer ir para o céu, se arrepende e se lava no poderoso sangue precioso do Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque está escrito no livro de Apocalipse: e eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro para o grande dia da vida eterna. Pelas ondas do mar desta vida, navegando